A gente está aqui com o jurista Pedro Serrano para tratar das questões jurídicas do dia. Tem um outro assunto muito importante também que tem a ver com o incêndio no Ninho do Urubu. E eu queria muito ouvi-lo também a respeito disso. A Justiça do Rio absolveu 7 réus nesse processo que aconteceu, né, esse incêndio que aconteceu lá no centro de treinamento do Flamengo, isso em 1919. 10 jovens da base do clube morreram nesse incêndio. Foi um dia muito, muito triste no nosso país. Eles tinham entre 14 e 16 anos. O Ministério Público tinha pedido a condenação de todos os acusados. Cabe recurso à decisão da primeira instância. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, deixou a lista de réus em fevereiro desse ano. A decisão foi porque o processo já tinha completado 4 anos e o ex-mandatário tem mais de 70 anos. Por isso, o tempo para prescrição é reduzido pela metade. Para o Ministério Público, a tragédia poderia ter sido evitada. O processo criminal apontou que o CT funcionava sem alvará, sem certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. O local já tinha sido interditado e atuado várias vezes. O incêndio, segundo o Ministério Público, começou devido a um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado. E muita gente está repercutindo aí essa decisão da Justiça de absolver os réus como uma injustiça. É assim que o senhor vê também ou não? Existe uma discussão nesse caso, o caso específico. Isso a gente precisaria ver o processo, analisar o processo. Esse tipo de opinião não deve ser dada de forma leviana, né? Porque existem. Não é o fato do sujeito até ter cometido um crime grave que ele perde os direitos dele como ser humano e como cidadão. Então tem que se observar sempre se os direitos dos réus foram observados, como é que se aplica a legislação naquele caso específico. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que existe e não pode ser negado é um caso grave desse, onde havia uma série de ilegalidades praticadas no interior do clube e que resultaram nesse ato trágico. É evidente que não ter ninguém condenado, ninguém identificado pelo sistema de justiça como responsável, e essa pessoa está claramente condenada com observação dos seus direitos devido ao processo legal, é evidente que isso é um déficit de justiça. Nós não podemos aceitar como sociedade que ocorra um ilícito dessa gravidade e que o sistema de justiça funcione tão mal, né? O que não quer dizer passar por cima do direito dos réus. Eles têm que ser observados. Se houve alguma nulidade no processo, se houve uma falta de provas, os réus têm que ser inocentados. Mas isso não significa que o sistema de justiça agiu bem, né? Porque num crime desse deveria haver provas consolidadas, não se deve praticar nulidades, deve-se comprovar o que os réus, o que os suspeitos, etc., fizeram, quer dizer, ou seja, há um mau funcionamento do sistema de justiça quando um crime desse ocorre e a gente não consegue culpabilizar ninguém, vamos dizer, por isso, né? Quer dizer, a realidade é que o sistema de justiça não conseguiu, falhou em identificar os responsáveis e sancioná-los. Isso que fica essa sensação, né? Como o senhor fala, é difícil dar uma opinião dessa e cravar isso, é uma injustiça, mas a sensação de impunidade que fica, né, doutor Serrano? E esse é uma questão muito triste quando a gente vê um crime como esse, que chocou o Brasil. Quando rapazes morrem desse modo, numa situação em que nem alvará havia, é evidente que não ter se identificado quem foi o responsável e que deve ser punido é uma falha do sistema de justiça, né? O sistema de justiça falhou na aplicação da lei penal. Houve um crime grave, isso ninguém duvida, há uma materialidade do delito, não se conseguiu identificar o autor. Isso é uma falha do sistema de justiça. Tá a resposta. Doutor Serrano precisa se despedir da gente porque tem agenda. Muito obrigada por estar Muito aqui. obrigado, muito Tchau, obrigado. tchau. Um Bom prazer imenso, trabalho. uma honra estar aqui. Obrigado. Muito bom. Eu gosto que Obrigadíssimo. ele é direto na resposta, né, Josias? Ele é muito direto na Sem resposta. dúvida. Esse caso do Ninho do Urubu, né, Josias? Isso daí é uma vergonha para o futebol brasileiro, isso é uma vergonha para o país. E agora a resposta da justiça está sendo vista como mais uma vergonha. É um vexame, Fabiola. Eu fiquei muito impressionado com a reação das famílias, né? E há uma resposta nas reportagens que eu li a respeito disso, de um pai de uma dos meninos que morreram lá no Ninho do Urubu, né? Essa instalação do Flamengo. E ele dizia, esse pai, eu senti a mesma dor com essa notícia de que ninguém vai ser punido, senti a mesma dor que havia sentido no instante em que soube que meu filho tinha morrido. Realmente você impõe
a quem ficou vivo uma dor que é semelhante àquela que a pessoa, quando recebeu o impacto da notícia, olha, seu filho, seu sobrinho, seu irmão morreu. E morreu nessas circunstâncias que todos conhecemos, porque esse caso foi muito esmiuçado, né? Houve um incêndio, verificou-se depois que os meninos estavam instalados ali numa instalação precária mesmo, né? E não havia alvará de funcionamento. E morreram 10 jovens. E as famílias depositaram no clube a confiança. São jovens que têm um sonho de virar jogador, e no Brasil esse sonho é muito recorrente, né? Imagina, você é um menino que está com a perspectiva de ter uma carreira num time como o Flamengo, que é o time mais popular do Brasil. Hoje está aí disputando com o Palmeiras a posição de primeiro na corrida pelo título. O Flamengo é o que é o Flamengo, né? E os pais depositaram nessa instituição do futebol a confiança para zelar pelos filhos, né? E aí acontece um incêndio como esse, morrem 10 crianças, as precariedades das instalações são detectadas e havia um ex-presidente do Flamengo envolvido, ex-diretores do clube, e ninguém é punido. Então, obviamente, Fabiola, que essa decisão não se pode confundir uma decisão como essa com justiça. Isso não é justiça. Aí o juiz responsável alega que a Polícia Civil e o Ministério Público não conseguiram reunir provas suficientes para responsabilizar criminalmente os acusados. Ou seja, não há dúvida quanto ao cometimento do crime, não há dúvida quanto ao resultado dos delitos. Estamos falando de vários crimes que foram cometidos nesse episódio, né? O resultado foi a morte de 10 jovens. Então, ninguém tem dúvida de que foram cometidos os crimes. O que o juiz alega, esse juiz Tiago Fernandes de Barros, ali acho que é a 13ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, o que ele alega é que não há provas. Então, realmente, Fabiola, é um vexame, mas um vexame de uma dimensão que só um pai que perdeu o filho, só uma mãe que perdeu o filho naquele episódio pode dimensionar a dor, né? E, como disse, me impressionou muito a frase desse pai. É uma dor, essa sentença impõe a quem ficou vivo uma dor semelhante àquela que as pessoas sentiram quando receberam a notícia de que morreram esses jovens no ninho do urubu. Realmente uma tragédia dentro da outra, Fabiola. Agora, cabe recurso, né? Isso não pode ficar por isso mesmo. O nosso colega aqui do UOL, o colunista, ex-jogador Casagrande, falou sobre isso ao vivo também no nosso UOL News Esporte mais cedo. E mais ou menos nessa linha, inclusive, do que disse o jurista pouco ouvido aqui no nosso UOL News, ele diz: 10 garotos morreram no ninho e ninguém é culpado? E ninguém é culpado? É o que ele diz, né? Na análise dele, ele fala para o povo, para a gente que está assistindo, para o torcedor que está na rua todo dia, o que importa, o que pega é o efeito legal, é o efeito prático da coisa. E ele diz: e qual é o efeito prático? É isso. Poxa, ninguém é culpado. Aí ele falou: o Flamengo tem uma responsabilidade legal em cima deles. A família entrega o filho lá sabendo disso. E na prática o que acontece? É que ninguém vai ser punido. Aí ele diz aqui, o Casagrande, se a investigação não foi bem feita, se a acusação sei lá o quê, pouco importa. 10 garotos, 10 pessoas, 10 vidas foram perdidas. E ninguém foi culpado? Não teve culpado por isso? Foi aqui o desabafo do Casagrande agora de manhã cedinho aqui no nosso canal UOL também, que eu queria trazer para vocês, está na nossa página.